valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, amada irmã, bom dia, queridas ouvintes. Mais um dia estamos aqui com vocês para desfrutar de Provérbios, hoje 22 de outubro. Primeiro, desfrutamos dos Provérbios, palavras de sabedoria, um texto maravilhoso da autoria do irmão Pedro Dong, da editora Árvore da Vida, livro Dias Mais Sábios, e depois o nosso devocional, o alimento diário que nós temos também, leitura bíblica e mais leitura de um livro na voz da nossa amada irmã Taíca. Então vamos começar com os Salmos, que fala assim: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Provérbios capítulo 26, versículo 1. Temos como título: Coroado de glória e de honra. Há poucos dias um amigo estudioso de hebraico me mandou a seguinte mensagem. Fiquei muito impressionado com a palavra glória e ao estudar o quinto mandamento em Êxodo 20:12, me surpreendi com a palavra honra. A honra a teu pai e a tua mãe. É exatamente a mesma raiz, mudando apenas a vocalização. Em outras palavras, dê peso de glória, dê dignidade a seus pais. Considerando que as balanças antigas funcionavam colocando-se pesos, assim cada pessoa tem um peso, assim também cada falar. Assim como no verão não há neve e na ceifa não convém a chuva, assim não se deve dar honra ao insensato. Devemos dar glória a Deus e honra a quem realmente merece dignidade, valor e peso. Jesus não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou tomando a forma de servo na figura humana. Humilhou-se sendo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou sobremaneira e o coroou de glória e de honra. Se trilharmos o mesmo caminho da cruz, também seremos coroados de glória e de honra. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Acompanhe a programação do maravilhoso. Fiquem em paz, na paz que vem do nosso Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Amadas irmãs, chegamos aqui na quarta-feira, né? Graças a Deus, estamos aqui no meio da semana desfrutando do Senhor. Hoje uma palavra que me ganhou muito no alimento diário foi que o Senhor transforma a água de morte em água potável. Olha só, Senhor
maravilhoso, né? Ele pode transformar todas as coisas, inclusive você e eu. Amém? O Senhor é maravilhoso. O Senhor transforma a morte em vida. Amém? Vamos crer nesse Deus aí, todo-poderoso, né? Amém? Crer e obedecer, né? Vamos aprender com Jeremias aqui a obedecer, mesmo sem entender, ele obedecer o Senhor, né? Amém? Hoje nós vamos ler Nabucodonosor toma Jerusalém. Vamos orar para a gente entender essa palavra? Ó Senhor Jesus, Senhor nos dê sabedoria, discernimento, luz na palavra, para que nós possamos aproveitar bem esse tempo, Senhor, que nós estamos aqui lendo a sua palavra. Senhor, lava-nos com teu sangue precioso, limpa-nos de todo pecado, também lava-nos com a palavra, ó Senhor, como um rio de água viva, que possa trazer luz para nós, Senhor, para que nós possamos nos ver e possamos também crer cada dia mais no que o Senhor pode fazer por nós e para nós. Amém? Senhor Jesus, seja feita a tua vontade na vida de cada uma de nós. Amém? Aleluia! Senhor governando a vida da gente aí todo dia, né? Muito bom. Nabucodonosor toma Jerusalém. Então, abra sua Bíblia e vamos ler capítulo 39, versículo 1. Eu vou ser bem rápida na leitura, porque hoje nós temos 3 capítulos para ler, tá bom? Jerusalém foi tomada. E agora? Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Então, sitiar quer dizer cercar, tá? E a cercou. Amadas irmãs, chegamos aqui na quarta-feira, né? Graças a Deus. Estamos aqui no meio da semana, desfrutando do Senhor. Hoje, uma palavra que me ganhou muito no alimento diário foi que o Senhor transforma a água de morte em água potável. Olha só, né? O Senhor é maravilhoso, né? Ele pode transformar todas as coisas, inclusive você e eu. Amém? O Senhor é maravilhoso. O Senhor transforma a morte em vida. Amém? Vamos crer nesse Deus aí, todo-poderoso, né? Amém? Crer e obedecer, né? Vamos aprender com Jeremias aqui a obedecer, mesmo sem entender, ele obedecer o Senhor, né? Amém? Hoje nós vamos ler Nabucodonosor toma Jerusalém. Vamos orar para a gente entender essa palavra? Ó Senhor Jesus, Senhor nos dê sabedoria, discernimento, luz na palavra, para que nós possamos aproveitar bem esse tempo, Senhor, que nós estamos aqui lendo a sua palavra. Senhor, lava-nos com teu sangue precioso, limpa-nos de todo pecado, também lava-nos com a palavra, ó Senhor, como um rio de água viva, que possa trazer luz para nós, Senhor, para que nós possamos nos ver e possamos também crer cada dia mais no que o Senhor pode fazer por nós e para nós. Amém? Senhor Jesus, seja feita a tua vontade na vida de cada uma de nós. Amém? Aleluia! Senhor governando a vida da gente aí todo dia, né? Muito bom. Nabucodonosor toma Jerusalém. Então, abra sua Bíblia e vamos ler capítulo 39, versículo 1. Eu vou ser bem rápida na leitura, porque hoje nós temos 3 capítulos para ler, tá bom? Jerusalém foi tomada. E agora? Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Então, sitiar quer dizer cercar, tá? E a cercou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então, eles sitiaram bastante, mas neste dia eles abriram uma brecha e entraram. Então, todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Versículo 4. Quando Zedequias e todos os homens de guerra vieram,
viram o que havia acontecido, fugiram. E de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do Vale do Jordão. Aí, quero fazer um parêntese aqui. Você se lembra que ontem o Senhor deu para ele uma saída? Qual era essa? Era ele se render. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Não obedeceu a palavra do Senhor, certo? Mas olha o que vai acontecer agora. Fugiram na direção do Vale do Jordão, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Senhor Jesus também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Então, mais um parêntese aqui, você se lembra que ontem o Senhor falou para ele, por intermédio de Jeremias, que se ele se rendesse, ele não seria morto, a sua família seria preservada, não morreria, e a cidade não seria queimada. Então, se ele obedecesse o Senhor, tudo isso seria evitado. A morte dos seus filhos, na sua presença, né, na sua vista, ele sendo cegado ali, né? E agora a cidade está sendo queimada. Então, não obedeceu, tudo isso aconteceu, certo? Versículo 9. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham. Eles deu vinhas e campos naquele dia. Então, ele deixou ali os mais pobres, né, o que não tinham uma profissão, né, que não eram nobres, né, a plebe. Ele deixou ali e deu uma função para eles ali, cuidar das vinhas, né? Então, eles ficaram ali cuidando da terra e tinha vinhas plantadas ali, então eles ficaram cuidando ali da terra. Nabucodonosor cuida de Jeremias, versículo 11. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Olha aqui, então ele não deu nenhuma ordem para fazer alguma coisa com Jeremias. Disse assim, faça o que ele disser para fazer. Versículo 13. Assim, Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzasbã, Rabsaris, Nergal, Sarezer, Rabemaque e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade, para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia, mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada.
A sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Você se lembra de Ebed-Meleque, né? Foi ele que intercedeu por Jeremias, certo? Então agora o Senhor diz que nenhum mal vai lhe suceder, porque Ebed-Meleque, o etíope, ele confiou no Senhor e Deus vai protegê-lo, certo? O dia que o mal vier sobre aquela cidade, o Senhor virá e protegerá este homem, Ebed-Meleque, que salvou Jeremias da cova cheia de lama. Amém? Olha como o Senhor é justo, né? Amém, graças a Deus. Jeremias e Gedalias, versículo 40. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado em correntes no meio de todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: o Senhor seu Deus pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua voz. Agora, eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas, se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Então, Nebuzaradã, ele obedeceu à risca a palavra do rei, né? E disse: faça o que Jeremias quiser fazer, né? Versículo 5. Mas visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e more com ele no meio do povo, ou se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, o filho de Aicão, como governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o netofatita Jezanias, filho de Maacatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que eu ficarei em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então, todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá, para junto de Gedalias, em Mispa.
e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Eu vou ler algumas notas para vocês, para a gente poder entender melhor. Faço uso da King James. Gedalias foi deixado como governador do lugar ali, né? E ele, Nabucodonosor e o povo que ficou na cidade de Jerusalém, né? Ele escolheu ficar em Mispa. Então, nota 46 da King James diz assim: cerca de 13 quilômetros ao norte de Jerusalém. Outros a situam a 6,4 quilômetros sudoeste de Ramá. Gedalias fez desse lugar o seu quartel-general, o seu centro administrativo. Nota 8. Na ausência de líderes, bandos de guerrilheiros surgiram de seus esconderijos, depois que os babilônios levaram seus cativos para a Babilônia. Grande parte da população de Judá era das classes desprivilegiadas, com algumas poucas princesas reais que foram deixadas para trás. Netofatita era uma cidade de Judá entre Belém e Tecoa. Maaca, ou Maacatita, ficava a sudeste do Hermon. Os bandos de guerrilheiros foram pacificados pelo governador Gedalias, com um juramento e um conselho para que se estabelecessem na terra. Gedalias seria o mediador junto aos babilônios. Os refugiados judeus começaram a retornar de muitos lugares, de Moabe, Amon, Edom e de todas as regiões. O verão estava terminando, de modo que era necessário realizar a safra, colheita, né? Que consistia em uvas, né? Produção do vinho, e frutas de verão, porque tinha em muita abundância, para o inverno e para pagar as taxas dos babilônios, certo? Ia pagar imposto ali de tudo que eles, de toda a produção ali da terra. Então, nós vemos aí todos os bandos, né, os judeus, né, que estavam espalhados ali, tinham saído. Quando viram que o povo foi levado cativo, né, muitos morreram, a maioria morreu, e o povo foi levado cativo para a Babilônia, e que Gedalias era o governador do lugar, então eles começaram a retornar e ficaram ali junto com Gedalias, né, e este ficou responsável por eles ali, por todos esses bandos aí que retornaram. Ismael conspira contra Gedalias, versículo 13. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha a perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Capítulo 41, versículo 1. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e um dos capitães do rei, foi até Mispa, com 10 homens, para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto comiam juntos em Mispa, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, se levantaram e mataram a fio da espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim, mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, e os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali.
No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Silo e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele, mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou, como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei, e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Joanã livra os cativos. Nota 41. Gedalias foi assassinado no 7º mês, outubro do calendário ocidental. Isso ocorreu no ano 587 a.C., 3 meses após a queda de Jerusalém. Nós vamos entender por que Ismael matou Gedalias. Ismael é filho de Netanias e era da semente real. É membro da linhagem davídica, além de um dos oficiais do rei Zedequias. Ele não concordou com o conselho de Jeremias de rendição aos babilônios, tanto antes quanto depois da queda de Jerusalém. Então, a disputa pelo poder aqui, né? Ele, como tem descendência davídica, ele não concordou com Gedalias como governador do lugar. Então, ele foi lá e o matou, né? Interessante que Ismael veio com 10 homens. Só com esse número de homens, matou o governador, né, Gedalias, todos que estavam com eles ali, com 10 homens. E depois ele continua a matança ao assassinar 70 dos 80 homens que vieram de Siquém, de Silo e de Samaria. Eles vinham trazendo ofertas ao Senhor, mas você percebe que tem uma mistura ali, né? Eles eram judeus, mas tinha outras práticas pagãs, né? Como se machucar, né? E estavam com o corpo ferido. E, por um lado, eles estavam com o pano de saco e as vestes rasgadas, isso porque é um arrependimento e por conta da deportação, né, do povo de Judá, né? E eles estavam levando ofertas também, né, ofertas, sacrifícios ao Senhor. E, por outro lado, eles tinham marcas de corte no corpo, isso era uma prática pagã, né? Então, eles tinham influência aí dos ídolos pagãos, né? Eles eram em 80 homens, mas 10 foram poupados, porque eles revelaram que tinha mantimento escondido, né? Eu vou ler a nota 8 para vocês. Diz assim: Ismael poupou 10 homens dos 80
porque eles lhe ofereceram trigo, cevada, azeite e mel. Eles estavam escondidos no campo. A ganância e o engano de Ismael revelaram o seu verdadeiro caráter. Ele não tinha motivo algum para matar os 70 homens. A cisterna, nota 9, a cisterna na qual Ismael amontoou os corpos dos mortos era enorme e datava do tempo de Asa, o rei, 300 anos antes, né? Foi lá que ele jogou todos aqueles cadáveres, né? Versículo 11, capítulo 41. Joanã livra os cativos. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Versículo 14. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jerute-Quimá, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito. Por causa dos caldeus, estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Vou ler para vocês notas 11 ao 18. Quem é Joanã? Vamos ver quem é. Joanã, que se opunha a Ismael, aparentemente retornou a Mispa, onde ficou sabendo da traição de Ismael. Joanã localizou Ismael com os cativos que ele havia levado de Mispa para as grandes águas que estavam em Gibeão, aproximadamente 5 quilômetros de distância. Esse grande poço cavado na rocha possuía cerca de 25 metros de profundidade, próximo a esse açude que se localiza na atual cidade de Elgibe. Joanã resgatou os cativos e Ismael escapou com 8 homens. Joanã temia a reação dos babilônios em represália pelo massacre realizado por Ismael, de maneira que decidiu levar para o Egito o restante do povo deixado em Judá. Então, nós vamos entender quem é Joanã, que livra os cativos, né? É o mesmo que alertou Gedalias, né? Ele é comandante do exército de Gedalias e ele, então, avisa, então ele o previne de que Ismael, ele já sabia que Ismael estava conspirando contra a vida de Gedalias. Então, ele avisa, mas o seu aviso é ignorado. Então, depois que ele comunicam a ele que Ismael fez essa matança, ele, então, pega os seus homens e vai em busca dos cativos que Ismael fez, né? E temendo a represália do rei da Babilônia, ele então pega os cativos e os leva para o Egito. Quem estava na cidade também era Jeremias, certo? Porque ele voltou e ficou com o povo pobre do lugar. Então, Jeremias também
foi levado para o Egito. Assim fez Joanã para proteger esse povo que ficou na cidade de Jerusalém. Ó Senhor Jesus, amanhã nós vamos ver o desvendar dessa história, né? Vamos ver que Jeremias, a palavra do Senhor vem a Jeremias, até lá no Egito, tá certo? A gente vai ver isso amanhã, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Foi bem longa a nossa leitura hoje, mas eu já esperava que o tempo ia correr contra e eu corri contra o relógio aqui para poder dar conta, tá certo? Amanhã a gente espera vocês no mesmo horário aí para desfrutar do capítulo 42 e 43, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Continuando a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulos 90 e 91. Vamos ler Provérbios capítulo 26, versículos 1 e 2. E iniciando hoje também a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Então vamos ler os Salmos, que hoje vai ser bem longo, mas vamos ler. Capítulo 90. A eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Começa assim, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano a pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos nos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tens compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, tantos nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Agora o capítulo 91. Sob a sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno,
nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, caiam 1000 ao seu lado, e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. E você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora, Provérbios 26, versículos 1 e 2, que fala assim: como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Agora vamos iniciar a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Fala prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Os conselhos. Por esta razão, venho lembrar-lhe que revive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes nos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo em que me foi confiado até aquele dia. Mantenha
o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Mas eu gosto muito das cartas de Paulo a Timóteo. A situação do apóstolo preso. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me emprestou em Éfeso. Amém? Amanhã vamos ler o capítulo 2, que fala o bom soldado de Cristo. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Eu ouço a tua voz, amiga. Nós estamos lendo o livro Serva Diligente e nós estamos no primeiro capítulo e a gente viu um pouco ontem sobre a questão do outro evangelho, né? Que Paulo tinha um cuidado para que não fosse pregado outro evangelho além daquilo que ele já havia anunciado. E hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 1 e o subtítulo é A Dispensação da Fé. Mas, em meio a toda essa confusão, podemos dar glória a Deus. Nosso Deus maravilhoso já tinha planos para não deixar o único evangelho se perder. Amada irmã, mesmo em meio a tudo isso, Deus fez questão de preservar esse evangelho poderoso para você. Graças ao nosso Senhor, esse evangelho não se perdeu e hoje temos acesso a ele. Deus preparou o apóstolo Pedro para acolher os gentios para dentro do corpo de Cristo. E o evangelho tinha liberdade de atuar por meio dele. Aleluia! O verdadeiro evangelho avança todos os dias, em todos os tipos de pessoas. Alcançou você e a mim. Glória a Deus! Isso é muita graça. Na dispensação da fé não há mais distinção alguma entre os que creem, pois a todos nós foi dado o Espírito Santo. Romanos 10:12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Pela fé em Jesus Cristo fomos salvos, nosso destino mudou e nosso coração foi purificado. Isso não foi obra da lei de Moisés. A fé mudou nossa sorte. Não fomos salvos pela circuncisão ou pela observância da lei. Fomos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso basta para Deus. Efésios 2:8 nos garante: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A diferença entre a lei e a fé é que na fé Deus concede o Espírito Santo como a autoridade suprema para governar a igreja. E essa autoridade é exercida por meio da palavra dos apóstolos. Por isso, toda vez que ouvimos essa palavra com fé, crendo de todo o nosso coração, o Espírito atua por meio de nós com todo o seu poder. Hoje temos uma vida da igreja em ressurreição, poderosamente governada pelo Espírito por meio da abundante revelação da palavra profética entre nós. A palavra tem fluído abundantemente. Quanta graça temos! A serva diligente que segue o Espírito dá liberdade para que ele faça a sua obra. Se quisermos provar a autoridade do Espírito Santo em nossas vidas,
Precisamos seguir a palavra profética bem de perto. Uma mulher constituída com a palavra profética é uma mulher governada pelo Espírito Santo. E tudo o que ela faz agrada a Deus e edifica a igreja. Por exemplo, Pedro seguia Jesus de perto e tinha clareza da dispensação da fé. Mas Tiago, irmão de Jesus e um dos líderes da igreja em Jerusalém, não seguia Jesus de perto. Por isso causou muitos danos. Ele tentou conciliar a lei e a fé, buscando alternativas para agradar tanto os judeus quanto os gentios. Por isso que é tão importante a gente seguir a palavra profética de perto, porque isso vai dando discernimento para nós, vai dando clareza, e nós vamos aprender a ser guiada pelo Espírito por meio da palavra, a não misturar, né, o Evangelho. Então, assim, uma dica é seguir a palavra profética de perto. Quando não seguimos de perto o ensinamento dos apóstolos, não conseguimos viver e defender o único evangelho verdadeiro e genuinamente. Quem não segue de perto a palavra profética se prejudica muito. Prejudica a si mesma, mas também prejudica principalmente a igreja, desacelerando a obra de Deus na vida de muitas pessoas ao seu redor. Quando não seguimos a palavra de perto, ficamos propensos a cometer distorções. Foi isso que Tiago fez ao permitir que alguns continuassem a praticar os costumes da lei de Moisés, com o fim de receberem a salvação. Isso foi gravíssimo. Tiago introduziu outra linha de obra nas igrejas, trouxe outro evangelho, pelo que o Espírito Santo perdeu a liberdade de atuar na igreja em Jerusalém. Às vezes a gente acha assim, se eu não seguir de perto também eu prejudico só a mim. Mas aqui diz que, como exemplo de Tiago, né, acabou prejudicando a igreja, né, como um todo. Então isso é algo muito sério. Tiago finalizou a reunião de Atos 15 fazendo uma conciliação da fé com a lei, escrevendo que os gentios deveriam abster-se das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Como se isso fosse condição para a salvação deles. Dessa forma, muitas igrejas foram influenciadas pelas distorções de outros ensinamentos, e isso abalou seriamente a fé de muitos irmãos e irmãs. Conciliar o verdadeiro evangelho ou modificá-lo em qualquer detalhe é criar outro evangelho. Você sabe o que significa a palavra conciliar? Significa estabelecer acordo ou harmonia entre partes divergentes. Querida irmã, não deixe a harmonia entre a lei e o evangelho. Não existe essa harmonia entre a lei e o evangelho. Isso é muito grave. Que você seja uma serva que segue de perto a palavra profética e tenha uma influência positiva na obra de Deus. Não podemos distrair-nos dessa palavra nem por um instante. Isso é uma advertência muito forte para nós, né? De nós seguirmos de perto a palavra profética, tendo clareza sobre a direção do Espírito, daquilo que o Espírito está fazendo nesse momento, para nós não sermos guiados por leis exteriores ou mesmo leis estabelecidas por nós, né? Às vezes a gente tem conceito de como tem que ser e a gente age daquela forma. E às vezes isso impede de deixar o Espírito fluir, o Espírito fazer aquilo que Ele quer fazer naquele momento. Que o Senhor realmente fale ao nosso coração para nós aprendermos, né? A não seguir, a não nos misturar, né, com outro evangelho, mas está ouvindo de perto a palavra profética. Senhor Jesus, vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre fala ao nosso coração. E nós realmente não queremos deixar nada confuso. Nós queremos seguir o verdadeiro evangelho. Nós queremos seguir o Senhor de perto, seguir a palavra profética, ouvir a tua voz, a tua direção, Senhor, no momento, e ser um com aquilo que está no teu coração, Senhor.
que cada vez o Senhor nos dê mais clareza para não sermos desviados, Senhor, por outras coisas. Guarda, Senhor, o nosso coração. Amém. E nós iremos ver mais, né? No próximo capítulo, ainda estamos no capítulo 1, mas nós vamos ver a sequência desse capítulo. Até lá. A teus pés, Senhor, quero estar e regá-los quando eu chorar, com os cabelos os enxugar, com unguento ungí-los e beijá-los. Te amo, Jesus, te amo. Desperdiço a vida e tudo em ti. Se derramo por unguento sobre tua cabeça e pés, pois eu te amo. Quão precioso és. Um nardo de grão valor, quero ungir teus pés, ó Senhor, com os cabelos os enxugar, até que a casa se encha do aroma. Te amo, Jesus, te amo. Desperdiço a vida e tudo em ti. Se derramo por unguento sobre tua cabeça e pés, pois eu te amo. Quão precioso és. Qual profeta pode saber quem eu sou e quem é meu ser? Sou apenas uma mulher pecadora, indigna de ungir-te, mas te amo, Jesus, te amo, mas te amo, pois mais perdoada fui. Se derramo por unguento sobre tua cabeça e pés, pois me amaste. Quão precioso és. Com amor teus pés vou lavar, com minha glória os enxugar, beijar onde se vão ferir, meu amor e minha glória
recebe meu unguento, é o que tenho pra te dar, pois eu te amo, tesouro sem par. Te amo, Jesus, te amo, Meu amor e glória ver tudo por ti. oh, recebe meu unguento, é o que tenho pra te dar, pois eu te amo, tesouro